Olá, galera, boa noite para todo mundo. Pessoal, às vezes eu sou questionado porque todo mundo, muitas pessoas sabem que eu tenho uma casa religiosa, eu sou espírita e dentro do mundo esotérico eu sou considerado bruxo, então às vezes as pessoas me questionam porque eu não falo sobre religião. Eu acho que você falar de religião, sobre religião, é muito complexo, porque existem muitas religiões, muitas crenças diferentes, vamos dizer assim. Eu acredito em Deus acima de tudo, só que eu não acredito em Deus como muitas pessoas acreditam. Tem pessoas que falam de Deus como se ele fosse um homem sentado ali, um ser sentado em um trono e decidindo a vida das pessoas. Eu acho, se nós pensássemos assim, Deus seria injusto, que aí ele ia permitir que muitas pessoas, principalmente crianças, fossem assassinadas, massacradas, passassem fome. Enfim, eu acho que não. Eu acho que isso é coisa do homem. O homem é que causa as catástrofes, o homem é que causa as mazelas que existem no mundo, as guerras, os conflitos sangrentos, os genocidas, por causa da sua ganância. Eu acho que isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com a pessoa acreditar em Deus. Então, dentro do segmento esotérico, eu sou considerado um bruxo. Então, existem alguns elementos, alguns objetos que são utilizados para algumas previsões, vamos dizer assim. No caso do tarô, o oráculo. Então, às vezes as pessoas, você recorre ao oráculo para orientar algumas pessoas que têm problemas, principalmente problemas emocionais, depressão, baixa estima, enfim, algumas tristezas, alguns acontecimentos que levam a pessoa a entrar em depressão. Então, muitas vezes você recorre ao oráculo ou ao tarô e ali são mostrado algumas orientações, alguns caminhos para a pessoa, que a pessoa bem orientada, a pessoa consegue sair daquele campo depressivo, daquilo que está afetando a pessoa. Muitas vezes a pessoa sente até dores, são fenômenos diferentíssimos que acontecem com pessoas e muitas vezes a pessoa não tem doença nenhuma. A pessoa vai ao médico, o médico pede exames baseado naquilo que a pessoa está falando, diz que está sentindo, e ali clinicamente não é aprovado nada, porque muitas vezes são coisas mentais, a pessoa está passando por problemas espirituais, literalmente sim, a pessoa pode estar sofrendo algum tipo de obsessão de alguns espíritos subalternos. Tudo isso acontece. E muitas pessoas, até pessoas que teoricamente não acreditam, recorrem a uma casa espírita, a um terreiro, a uma igreja, e para ter ali alguma orientação, para ouvir alguma palavra ali. Muitas vezes, se a pessoa não procurar o lugar certo, porque o terreiro bem dirigido, a casa espírita bem dirigida, vai orientar a pessoa corretamente, o pastor que realmente prega aquilo que ele acredita, vai orientar bem a pessoa. Agora, tem lugares que a pessoa vai recorrer que são verdadeiros caça-níqueis, vamos dizer assim. Vai usar ali a palavra de Deus, usar os orixás, usar a espiritualidade de um modo geral para tirar dinheiro da pessoa e muitas vezes vai desorientar a pessoa, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Eu costumo falar para as pessoas que quando você leva a espiritualidade a sério, você é, antes de tudo, um psicólogo. Você vai ouvir N conversas, as pessoas são literalmente depoimentos, a pessoa muitas vezes vai sentar diante de um dirigente de uma casa espírita, de um pastor ou de um pai de santo e vai ali revelar coisas da vida dela que muitas vezes nem ninguém da família sabe, é uma coisa íntima dela e ela faz isso. E muitas vezes a pessoa que está diante dela ali, não é um religioso como ela está pensando, não é um pai de santo, não é um dirigente de uma casa espírita, não é um pastor sério, enfim, e vai acabar desorientando a pessoa. Por isso é muito complexo. Eu não gosto muito de falar sobre isso. Quando a pessoa fala do futuro, a pessoa
diz que vai falar para você do seu futuro, eu acho isso muito incoerente, porque eu sou eu sou fã do tempo. Eu sou literalmente um admirador do tempo. Para mim, o tempo é o senhor de tudo. O tempo é que decide tudo. O tempo realmente manda em tudo. Você vê pessoas, muitas vezes pessoas da mesma idade, que aparentam, que têm aparências diferentes. Você vê pessoas com 20 anos menos, 30 anos menos que uma outra pessoa, e muitas vezes o mais velho, considerado mais velho, parece mais jovem, muitas vezes a pessoa é bem jovem, parece bem velho. Isso tudo são fenômenos da natureza, que o tempo é que decide, porque muitas vezes durante o tempo, a vida daquela pessoa, o que tem mais idade, ele se cuidou melhor, ele vive melhor, ele procurou estar bem, pensou em envelhecer e gosta de viver. E o outro foi desleixado consigo mesmo, enfim. E acontecem muitas coisas, é a mesma coisa de você. Você pega uma semente de uma mesma fruta, você pega uma semente, planta em um lugar, e a mesma semente é plantada no mesmo dia em outro lugar, que tem outro tipo de solo, e elas vão crescer diferentes. Uma vai ser mais frutífera que a outra, vai crescer mais que a outra, enfim. E isso quem decide é o tempo. O tempo é que manda. Uma foi plantada no tempo, outra em outro. Então, para mim, o tempo é o senhor de tudo. E eu acho que você querer falar do futuro das pessoas é muito complexo, porque o momento que você está ali sentado diante de uma pessoa, 30 minutos, uma hora você está ali conversando com a pessoa, falando do futuro dela, o futuro dela já virou presente e o presente virou passado centenas de vezes, porque a cada segundo o seu futuro vira presente, o seu presente vira passado. Então é muito dinâmico. Então você falar do futuro do outro é muito complexo, porque com certeza a pessoa não sabe nem do futuro dela, não sabe o que vai acontecer com ela amanhã, não sabe o que vai acontecer daqui uma hora. Muitas vezes a pessoa senta diante do outro ali, vai falar do futuro daquela pessoa, ele senta ali, daqui meia hora ele está morto, e o outro que estava ali querendo saber do futuro, fica, nossa, o cara ia falar do meu futuro, ele veio aqui para conversar, e o cara morreu. Então, assim, é um caso a se pensar. Isso é uma reflexão. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer, não, mas é uma reflexão. A pessoa tem que parar e pensar nisso, porque a cada segundo o seu futuro vira presente, o seu presente vira passado. Então, falar do futuro é muito complicado. Para mim é impossível, porque quem manda é o tempo. O tempo vai dizer, o tempo vai decidir se você vai estar aqui amanhã para viver alguma coisa ou não. O seu tempo não está ali marcado, não tem uma hora marcada para você. A pessoa fala, o fulano só morre na hora. Não, tem pessoas que adiantam a sua ida, tem pessoas que são negligentes, pessoas que vivem se arriscando, vivem. Então, isso é muito complexo. Então, eu não acredito que ninguém pode falar do futuro de ninguém. Para mim, isso não existe. É assim que eu penso. Por isso, muitas pessoas me questionam sobre muitas coisas, e às vezes eu não gosto muito de falar sobre religião, porque muitas pessoas colocam dentro da religião algumas coisas que não tem nada a ver com religião. O tarô, o oráculo, o baralho, tudo isso não tem nada a ver com religião. O oráculo, para mim, é um objeto previsionário, o tarô também e alguns baralhos também servem como você abrir o baralho para uma pessoa, você recorrer ao oráculo ou o tarô. Se você souber realmente o que você está vendo ali, como orientar a pessoa naquilo que está sendo mostrado para você, funciona. Mas não falar do futuro, orientar para que a pessoa que está em um caminho que não está correto, para que a pessoa ouça aqueles conselhos e mude. Senão, não vai adiantar nada. É assim que eu penso. Ninguém é obrigado a concordar comigo.